Olá, galerinha do quarto ano. Na aula de geografia de hoje falaremos sobre a vida no campo. Vamos lá? Bons estudos! O campo corresponde à área rural do município. É nele que são desenvolvidas as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Essas atividades fornecem alimentos para os habitantes das cidades e matérias-primas para que as indústrias transformem-as em produtos. No campo, geralmente há mais elementos naturais do que na cidade. Observem as três imagens. Elas representam a área rural. Apesar de geralmente as pessoas residirem em propriedades rurais, cujas moradias se localizam longe umas das outras, no espaço rural existem povoados ou comunidades com características urbanas. Por exemplo, ruas asfaltadas, pequenos estabelecimentos comerciais, escola, igreja e posto de saúde. No campo, também encontramos construções, residências e armazéns, além de áreas de vegetação natural, rios e represas. As agroindústrias também podem ser encontradas no espaço rural. A agricultura é uma atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de cultivar plantas, sejam grãos, legumes, verduras e frutas, para usá-las como alimento, ou ainda para fornecer matéria-prima para a fabricação de outros alimentos ou produtos diversos. Essa atividade econômica é muito influenciada por clima, solo e relevo, a fim de que cada planta se desenvolva melhor, modificando assim as paisagens do campo. Aqui eu trouxe o milho e o trigo. O milho, por exemplo, ele se desenvolve melhor em áreas de clima mais quente. Já o trigo em áreas de clima mais ameno. A policultura é a prática de cultivar diferentes produtos. Policultura. E a monocultura, onde a gente só cultiva um único elemento, que abrange extensas áreas de terras. A atividade agrícola envolve muitos trabalhos diferentes. O de preparar a terra, cuidar do cultivo enquanto está em crescimento, colher, entre outros. Dessa maneira, faz-se necessário o trabalho de muitos profissionais, como os agrônomos e os agricultores. Esses profissionais utilizam diferentes técnicas de trabalho, umas mais desenvolvidas e outras mais simples, não é mesmo? Observem a primeira imagem. Nós temos aí um trabalho agrícola de forma mais simples, mais rudimentar, não é mesmo? Utilizando instrumentos como o arado, com tração animal, e as plantações e as colheitas são feitas manualmente. Já na segunda, nós temos ali a presença de grandes máquinas de arado e colheitadeiras. Muito legal, não é mesmo? A agricultura familiar é a atividade realizada pela família, que reside e trabalha no campo e que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas em pequenas propriedades, tanto para o consumo próprio quanto para a venda do que sobra. Por usar um baixo nível de mecanização nas etapas de produção, a agricultura familiar ela acaba empregando um número maior de pessoas. Olhem aí as imagens. Bom, vocês conhecem as comunidades quilombolas? Bom, os quilombos eles foram criados como refúgios no período da escravidão. Os quilombolas são descendentes principalmente de africanos escravizados, que moram em sua maioria em comunidades rurais. Uma das suas tradições culturais é o envolvimento com a terra, utilizando-se do trabalho coletivo para desenvolver sua principal atividade econômica, a agricultura. Além disso, o artesanato, o extrativismo e o turismo são alternativas para complementar a renda das comunidades. Então a ênfase também nas comunidades quilombolas é a agricultura, ok? Vamos falar agora da pecuária. A pecuária é a atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais.
Nessas atividades são criados vários tipos de rebanhos: bovinos, equinos, suínos, caprinos, aves, entre outros. Os animais fornecem matéria-prima para a fabricação de vários produtos. Por exemplo, o leite é utilizado na fabricação da manteiga e do queijo. Já o couro é usado na produção de roupas e sapatos. E a lã? A lã serve para a confecção de fios e cobertas. E ainda a carne, que utilizamos como alimento. Na pecuária também são empregadas muitas pessoas, que desenvolvem diferentes trabalhos. Os veterinários e os zootecnistas são responsáveis pela saúde dos animais, pela administração das vacinas e pelos medicamentos, entre outros. A pecuária pode ser desenvolvida de duas formas. Uma é a intensiva, na qual os animais são criados em confinamento e com cuidados controlados em relação à alimentação, à higiene e aos medicamentos. Outra forma de criação de gado é a extensiva, na qual o gado é criado livre em vastas áreas de pastagens, com acompanhamento de vacinação, mas sem os demais controles, como a questão da alimentação e da higiene. Observem aí na esquerda, nós temos aí a granja de porcos e a granja de aves. Aí nós temos exemplo da pecuária intensiva. Já à direita, temos exemplos da pecuária extensiva. Ok? Vamos falar agora do extrativismo. O extrativismo é a atividade que retira recursos encontrados na natureza. Esses recursos são utilizados para consumo ou fabricação de outros produtos. Eles podem ser retirados por coleta manual ou utilizando máquinas. Existem 3 tipos de extrativismo. O primeiro que eu vou apresentar a vocês é o extrativismo vegetal, que é a retirada de árvores ou plantas e também a extração de apenas algumas partes delas, como cascas, folhas, raízes e frutos. Depois, vamos conhecer agora o extrativismo animal, que é quando as atividades de caça e pesca são realizadas. E por fim, o extrativismo mineral, que se dá pela retirada de recursos minerais do solo. Observem as 3 imagens. Na primeira, temos a coleta de caranguejo. Aí um exemplo de extrativismo animal. Depois, temos a coleta de açaí. O extrativismo é vegetal. E, por fim, a extração do ouro, onde então nós temos o extrativismo mineral. Vamos continuar? Vamos falar agora dos problemas ambientais no campo. Assim como nas cidades, algumas práticas no campo podem gerar muitos danos ao meio ambiente. Primeiro vamos falar do desmatamento. O desmatamento é realizado em muitos lugares para abrir espaço para novas áreas de cultivo e de pastagens. Dessa forma, muitas espécies da fauna e da flora local são destruídas, tanto pela derrubada das árvores, que muitas vezes são usadas na comercialização ilegal da madeira, quanto pelas queimadas, que prejudicam o solo e poluem o ar. O desmatamento também causa outros problemas. O aumento da taxa de erosão é um deles. Quando a vegetação é retirada, o solo fica desprotegido, não é mesmo? Sujeito à ação das águas das chuvas e dos ventos. Assim, o solo vai se desgastando e nele vão surgindo buracos. A água da chuva e a ação dos ventos carregam as partículas do solo que podem ser depositadas no fundo dos rios, causando assim o assoreamento. Esse acúmulo de sedimentos reduz a profundidade dos rios e, inclusive, altera seu percurso, resultando na diminuição dos peixes e na dificuldade de navegação. Bom, outra prática prejudicial é o uso de agrotóxicos com muita frequência ou de forma inadequada. Essa prática prejudica o ambiente natural no campo. Os agrotóxicos contaminam as águas, o solo e os alimentos, além de causar danos à saúde das pessoas que os aplicam, se elas não usarem proteção adequada e não tomarem as precauções necessárias.
Outra forma de poluição das águas e do solo no espaço rural pode ocorrer pela prática do garimpo, em que os materiais rejeitados são despejados na água e no solo de forma inadequada. A nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com as atividades na plataforma Plural e a gente se encontra em breve. Valeu! Tchau, tchau!